Domingão, é dia do quê? Domingão é dia de Thiago Responde, papai. E nós está como nesse domingo? Sim, estou respondendo perguntas que eu recebi lá no Instagram. É o seguinte, direto ao ponto aqui, segue a gente no Instagram pra gente poder interagir. Primeira pergunta que eu já quero responder aqui, ó, é do Alisson.lang. Coloca aí, editor, coloca aqui, ó. Aí, coloca a pergunta do Alisson aí. Ele pergunta assim, ó, existem boatos de que o novo governo irá, entre aspas, taxar o Pix. O que você acha disso? É fato ou fake? É fake, tá? Só que eu preciso conversar com você de uma maneira mais ampla em relação a isso. Primeiro a gente precisa separar o que seria taxar o Pix. Defina o que seria taxar o Pix aí pra mim, por favor. Por que eu tô falando isso? Primeiro, a gente precisa entender um conceito básico de diferença entre taxa e tarifa. Ponto. E ainda mais, a gente precisa entender um conceito básico de que aquilo que o governo pode fazer e aquilo que uma instituição privada pode fazer. Veja, qual seria o interesse do governo taxar o Pix? Nenhum, zero, porque não gera nada pro governo. O que pode acontecer é o governo criar um imposto sobre movimentação financeira. Isso não tem nada a ver com Pix, tá? Isso pode acontecer. Acho que vai acontecer? Acho que não, mas pode. E eu vou te provar aqui, inclusive, por que eu acho que existe essa possibilidade, embora eu não acredito que aconteça no curto prazo. Mas antes de eu falar sobre isso, é importante a gente separar isso. Uma outra hipótese seria de os bancos começarem a cobrar uma tarifa pela transação do Pix. Mas vamos ser honestos aqui, não faz sentido. Por quê? Dados oficiais do Banco Central provam que o banco não perdeu a arrecadação. O que o Pix diminuiu foi a quantidade de saque de dinheiro em espécie. Diminuiu assim drasticamente, segundo dados do Banco Central. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal explicando sobre isso. E diminuir saque é bom para todo o sistema financeiro. É bom para os bancos, porque os bancos economizam dinheiro com isso, porque existe um custo muito alto de manutenção, de logística e de segurança. Se chegarmos a um ponto onde ninguém mais usa nota física, só moeda eletrônica, o que vai acontecer? O banco não vai ter mais custo com caixa eletrônico, o banco não vai ter mais custo com carro forte. Então, para o banco, é interessante que mais pessoas passem a usar Pix. Isso é tão verdade que recentemente saiu uma matéria, aliás, eu vou pedir para o meu editor colocar aqui na tela, tá? De um diretor do Banco Itaú, dizendo que ele espera um momento em que a gente vai poder usar o Pix offline. E na matéria, inclusive, ele cita, dizendo que para o banco é muito custoso o DOC, o TED, o custo para o banco é muito alto. Então isso não deve acontecer. Agora, hoje, é verdade, algumas pessoas já pagam tarifa de Pix. Quem paga? Empresa paga tarifa de Pix. Existe ali uma certa limitação entre a movimentação. Então, se você vai até uma agência e vai lá usar um funcionário para fazer Pix, sabia? O banco pode cobrar se ele quiser. Só que para o banco não é interessante. Por quê? Esse volume de transação que acontece com o Pix traz para o banco uma possibilidade de maior negociação, tá? Então, primeiro, separar o que seria taxa, o que seria tarifa e qual seria o papel do governo. Taxar Pix é algo inconcebível. Tem tanto erro nessa definição que não dá nem para explicar. Porque, repito, o que pode acontecer é os bancos cobrar uma tarifa, não uma taxa, no Pix. Mas, como eu disse, isso não é interessante para o banco, isso não é interessante para o governo. Por quê? Isso desestimula as pessoas a usarem Pix. E para o banco e para o governo é interessante que as pessoas usem Pix, porque diminui o custo de armazenamento de moeda e fica mais fácil transacionar, tá bom? E aí, repito, saiu o resultado do Bradesco essa semana e o próprio presidente do Bradesco, na apresentação, disse que o Pix trouxe a oportunidade de você trazer mais clientes e, portanto, poder monetizar de uma outra forma. Então, esquece isso. Agora, eu falei nesse vídeo que existe a possibilidade de o governo criar um imposto sobre movimentação financeira. Essa possibilidade existe.
Significa que o governo que ganhou a eleição disse que pretende fazer isso? Não, ele não disse. Mas por que eu digo que existe essa possibilidade? Eu vou até ficar aqui, ó, nesse cantinho e vou pedir para o meu editor colocar uma parada aqui para você que eu separei. Tem uma matéria aqui, ó, de 2015. Coloca na tela, editor. A matéria diz assim, ó. Dilma quer aprovar CPMF... Dilma diz que aprovar CPMF é fundamental para o Brasil acelerar a saída da crise. Isso é uma matéria de 2015. A então presidente Dilma, ela pressionou para que aprovasse a CPMF. A CPMF talvez você não lembre, mas era um imposto chamado Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, que cobrava 0,38 sobre todas as transações financeiras, todas. Obviamente que à época não tinha Pix, verdade, mas se você sacasse, se você depositasse, transferisse, tudo tinha imposto nessa tal CPMF. Que a ex-presidente Dilma tentou aprovar em 2015, dado a situação fiscal que a gente já estava, tá? E ainda bem isso não foi para frente. Agora, eu trouxe uma outra coisa aqui também para a gente ser honesto. Matéria aqui de agosto de 2020. Imposto proposto por Paulo Guedes inclui todas as transações. O que eu quero dizer para você nesse vídeo é que, independente de ser o Lula, independente de ter sido o Bolsonaro, independente de ter sido a Dilma, os governos acabam enxergando nesse tal imposto sobre movimentação financeira uma fonte maior de arrecadação, tá? Por isso que eu disse que pode acontecer o governo criar um imposto sobre a transação financeira que não tem nada a ver com o Pix. Mas repito, que fique claro, eu disse que pode acontecer, não é que o governo propôs ou falou sobre isso. Eu estou falando isso dado o nosso histórico. Mas também, dado ao nosso histórico, eu preciso ser bastante transparente com você. Esse imposto, a CPMF, que deixou de existir ali para 2004, 2005, tá? Ele era um imposto muito rejeitado por nossa sociedade. Ninguém gostava da CPMF. E quando ele caiu, todo mundo deu graças a Deus. Aliás, diga-se de passagem, esse imposto, a tal CPMF, é importante que se diga, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso e foi extinto no governo Lula, no primeiro governo do Lula, tá? Mas ele era um imposto que tinha muita resistência e é um imposto que de fato não faz sentido porque ele vai tributando todas as cadeias de produção e não faz sentido. O que significa dizer que ele tem uma rejeição muito grande. Em 2015, eu lembro muito bem, a ex-presidente Dilma forçou a barra, ela queria levar, queria que o Congresso discutisse, queria que isso fosse aprovado, e o Congresso rejeitou. Agora, em 2020, na época do ministro Paulo Guedes, ele levantou a hipótese e já foi rechaçado, nem levou isso adiante, tá? Então, o que eu quero dizer para você é aquilo que eu sempre falo, a gente precisa ser bastante racional com as nossas análises, principalmente de economia e política. O que eu quero dizer é o seguinte, o governo que ganhou a eleição, ele falou em taxar Pix? Não, não falou. O governo que ganhou a eleição até agora falou em criar um imposto sobre movimentação financeira? Também não, não falou. Agora, significa que nunca vai acontecer? Eu não sei. O que eu estou dizendo é que pode acontecer que seja criado um imposto sobre movimentação financeira. Quais as chances disso acontecer? Muito baixa. Porque é um imposto, como eu disse, rejeitado por nossa sociedade e os parlamentares certamente sabem que aprovar isso junto com o governo é gerar um prejuízo político dos quais eles não estão a fim de comprar essa briga. Então, repito, eu acho pouco provável que algo nesse sentido aconteça, tá bom? Pra gente fechar, eu tenho aqui a pergunta do Kaique_Re. Acha que em pouco tempo o atendimento vai ser 100% digital? Sim, como se reinventar para isso? Kaique, para responder a sua dúvida, eu trouxe aqui uma informação que saiu na própria demonstração de resultado do Bradesco, tá? Na última quarta-feira o Bradesco apresentou o seu resultado, veio bem abaixo, as ações caíram bastante, eu até gravei vídeo aqui no nosso canal para falar sobre isso, mas eu separei um trecho da apresentação, que eu vou pedir para o meu editor colocar aqui na tela. Vou ficar aqui desse ladinho, coloca aqui, editor. E olha só, entre as informações que estão aqui, portanto são informações oficiais tiradas do próprio site do Bradesco, ele diz o seguinte, que de 2018 para cá fechou 1.746 agências, mas abriu 996 unidades de negócio. Só que aí ele diminuiu máquinas de autoatendimento da rede, isso vem ao encontro do Pix, que eu falei, diminui máquina de autoatendimento, diminui custo.
e diminuiu 89% das transações em caixa. Só que mais ao lado ele diz o seguinte, ó, foco na consultoria presencial e remota sobre empréstimos, investimentos e seguros. Eu quis trazer isso aqui para você, tirado da própria informação do Banco Bradesco, para dizer o seguinte: a gente está vivendo um momento de digitalização e de eficiência nas operações, fechando agência e tendo atendimento digital? Óbvio que sim. É só a gente olhar para você como cliente. Você sendo cliente de um banco, quantas vezes você vai na agência? Seja realista. Ora, se você, sendo cliente de um banco, se você não vai na agência, por que você acha que as outras pessoas deveriam ir para você atender essas pessoas? É uma realidade, a tecnologia está aqui. Só que o próprio Bradesco diz para a gente o seguinte, ó, foco na consultoria presencial e remota sobre empréstimos, investimentos e seguros. Então, para responder a tua pergunta, que você pergunta como se reinventar, a questão é a seguinte, você precisa ser especialista, seja em crédito, seja em investimentos ou seguros. Porque quando você se especializa, você tem bagagem para atender os clientes. E olha só, vamos falar aqui de investimento, que é o core daquilo que a gente fala. Quando uma pessoa começa a investir sozinha, tem ali 100, 200, 1.000, 5, 10 mil reais, talvez ela consiga investir sozinha. Vai lá, escolhe um produto ou outro, tá? O aplicativo ajuda. Mas quando você vai aumentando o nível de complexidade, o valor, as coisas não são tão simples assim. Então as pessoas demandam por profissionais. Então essa demanda por profissional especializado não vai acabar. Pelo contrário, só aumenta. É só você olhar o que está acontecendo com as corretoras de valores imobiliários. Gente, você conhece alguma agência da XP? Você conhece? Não. E a XP não para de crescer. Então, é só a gente olhar para isso. Então, é um movimento inevitável que requer especialização em investimento, em crédito ou seguro, segundo palavras do próprio Bradesco. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse Thiago Responde. Deixa aqui um comentário, vamos debater sobre tudo que a gente falou. Compartilhe esse vídeo, a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.